Vamos falar um pouquinho, né, como que a gente pode se prevenir contra o coronavírus, né, nesse momento que estão fazendo as aberturas, né? E aí eu sempre penso, como que a gente vai fazer? A gente nadou tanto, sabe? Nadou e morrer na praia? Não é legal, né? Não vai ser muito bom se isso acontecer. Se a gente fez aquele esforço, a gente também tem que fazer valer aí com que todas as recomendações que a gente fez em 6 dias de confinamento, eles façam para quando a gente possa sair na rua. Então, uma coisa que eu gosto de lembrar é que assim, que as questões de prevenção, elas caem do nosso esquecimento, elas passam batido. Vou dar um exemplo prático de vida e que a gente faz hoje, sempre, às vezes, passam desapercebido. Namoro novo. Tô com um boy ou com uma girl junto, e aí vocês fazem todos os modos de prevenção. Então, usa preservativo e usa o anticoncepcional, tá? Comecei o namoro, tá bonitinho, tá lindinho. Só que aí, quando chega na questão de alguns tempos, a gente já larga o quê? O preservativo. Depois a gente larga o anticoncepcional. Daqui a pouco a gente cai no conto do gaiato, eu não posso ter filho, tal, vamos tirar, e por aí vai, né? É a mesma coisa, no mesmo sentido, sabe? Da gente perder um pouco do medo da prevenção, perder um pouco o medo da doença, é porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só vai acontecer com o outro, tá? Então eu gosto de lembrar assim, quando começou o início da pandemia, o que a gente fazia? A gente passava álcool em gel na ponta do cabelo até a unha do dedinho. Agora não, agora a gente já não tem um pouco de medo, a gente sai, a gente esquece e por aí vai. Então o que eu queria trazer para vocês é a gente pensar que a gente tem duas escolhas. Sairemos assim, tá, igual a minha amiga, né, toda prevenida, né, pelas ruas da cidade. Será que esse é o melhor meio, esse é o melhor jeito da gente se prevenir aí contra o coronavírus? Ou será que a gente foge contra o vírus como a gente sempre continuou fazendo? Acho que não há receitas, mas tem medidas, e medidas que a gente pode realmente usar para fazer com que a gente consiga prevenir aí a doença. Então, vamos pensar aí qual seria a nossa reação, e eu vou bater 3 vezes na madeira. Por quê? Porque eu quero dizer que eu não quero que isso aconteça. Mas, vamos fazer uma suposição, né? Qual seria a sua reação se alguém dissesse para você, olha, você está com Covid-19? Quais seriam os seus sentimentos? E a gente diria, eu escuto muitas pessoas falarem a palavra medo, né? Tristeza, normal. E eu também escuto as pessoas dizerem feliz. Aí fico pensando, o que leva alguém a dizer que estaria feliz? Elas diriam que eu estaria feliz porque acabaria logo essa doença. Pronto, passou, acabou, né? E a gente tem que pensar que não. Sabe por quê? Porque é uma doença nova, tem vários estudos, mas de quanto eu posso afetar a minha família, mais do que eu, a minha comunidade e o meu trabalho. E quando eu digo família, é a gente pensar que em casa eu vou ter um idoso, eu vou ter alguma pessoa com alguma comorbidade, eu vou ter vários fatores que eu posso estar levando doença para pessoas que eu gosto. Então eu não estou só pensando em mim, eu estou pensando nas demais pessoas. E é como se fosse um jogo na loteria. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, o que significa? Que eu seria muito pretensioso ou pretensiosa de dizer que eu não afetaria ninguém. Sabe assim, que não estaria afetando ninguém, que só afetaria a mim? Não. Ou que eu não vou ter sintomas graves, severos, de precisar ser internado, que eu não vou precisar ser entubado. Entende? São várias questões que a gente coloca em risco aí, a gente e as pessoas que a gente amamos, tá? Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer um pouco dessa reflexão. Se eu tiver, quais são os impactos que não são só para mim, são os impactos biológicos, tá bom? Gosto de falar também que a gente pode pensar
sobre, né, essa quarentena. E por que eu vos falo agora, nesse momento? Porque vai abrir. A gente vai voltar alguns convívios, né? Mas que a gente precisa continuar se protegendo. Então, alguns países, eles tomaram medidas como distanciamento social, que foi o que o Brasil fez. Ou seja, a gente ainda tinha o direito de poder sair, né? E teria também o lockdown. O lockdown foi uma das medidas tomadas por muitos governos de que é proibido sair. Proibido sair, ninguém sai, ninguém anda, ninguém faz nada, tá? Então, faz com que a taxa de diminuição de transmissão diminua. E que também ele faz aquela corridinha, os governantes, né? Da gente poder pensar como que... Como fala? Se preparar para receber as pessoas que estão doentes. Então, é uma estratégia para a gente conseguir se preparar. Então, tá chegando visita, espera um pouco, corre, e todo mundo arruma a casa para receber realmente essa visita. Que não quer dizer se ela é boa ou ruim, mas que conseguiu aí o governo e várias organizações não governamentais se estruturarem para conseguir dar suporte aí para a população. Então, são tipos de estratégias. O que a gente foi usada foi distanciamento social, não foi o lockdown. Então, faz com que haja diminuição da transmissão. Não quer dizer que o vírus ficou em casa, o vírus ficou dormindo, ele ainda ficou rodando, ele circula, né? E não vai acabar assim tão cedo. Então, também, isso é importante a gente pensar os nomes, as nomenclaturas que não foi dada, tá? Pra gente pensar como que a gente vai atuar com tudo isso. Como a gente conseguiria pensar em distanciamento distanciamento social para países como o Brasil, para cidades como as nossas, né, países brasileiros, latino-americanos e que tem uma cultura muito forte afro-brasileira, que a gente gosta de tocar, que a gente gosta de estar junto, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, 2 beijinhos, né? Como que a gente lida com tudo isso? Então, esse também é um grande aprendizado que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente precisa realmente se cuidar, né? A gente sabe aí que a transmissão são pelas vias aéreas, nariz, boca, e que a gente precisa se cuidar. Então, eu gosto de também trazer a reflexão do quê? O que é aglomeração, né? A gente fala muito isso, evite aglomeração, mas o que é essa tal aglomeração, né? Então, aqui nesse desenho, ele fala, né, um desenho espanhol. Eu trouxe minhas amigas em espanhol e trouxe também os desenhos em espanhol. Que ele fala o quê? Quer ver? Deixa eu ver cá. O contágio não se vê. Mantém a sua distância, né? A gente não sabe quem tá doente. Então, é importante realmente a gente fazer aí esse distanciamento social. Mas o que pensar como distanciamento social? Então, as pessoas dizem quando tem pessoas reunidas. Então, eu sempre digo que 3 pode ser também uma aglomeração, né? Do espaço físico, que muitas pessoas respondem. Mas vamos tentar pensar aqui como que seria um pouco desse espaço, porque às vezes eu gosto de brincar aqui e falo também um pouco no meu treinamento, a ida ao Boto cor-de-rosa, que todo mundo sabe que tem aqui em Manaus. O espaço é grande, o rio é grande, só que quando tem o evento do Boto, que ele fica no meio, tá todo mundo ao redor, sem máscara, gritando, falando e o que, ó? As gotículas saindo. Então, ali também é um momento de risco, né? Olha só, quando a gente vai, então, agora puxando um pouco mais para a realidade sudeste, das pessoas ao redor do mundo que não tem essa realidade de Boto, é a gente também conseguir pensar quando eu estou em uma piscina. Quando eu tô numa piscina, eu gosto de abraçar, eu gosto de pular. Obviamente, a gente tem ali um cloro, mas a gente tem a fala. E aí, esse é o maior risco. A gente tá muito próximo, rosto com rosto, sem uma proteção. E a gente faz aí com que toda essa transmissão, essa cadeia de transmissão, ela aconteça. Então, pensar. A aglomeração é quando eu tenho pessoas muito próximas, quando eu não vou conseguir ficar aí 1,5 metro de distância. Então, vamos pensar para que a gente faz uso da máscara, tá?
Então eu trouxe aqui bem didático também, né? Porque a gente gosta muito dessa didática. É da gente pensar como a máscara ela faz a proteção pra gente. Então, esse desenho, se vocês derem bem uma olhada, olha só como que como que ele, ó, tem essa passagem de ar, que é esse primeiro desses desenhos aqui de baixo, tá? E aqui, nos desenhos de cima, a gente consegue ver onde tá mais vermelho, é onde eu tenho mais concentração de vírus, e ao lado. Então, a ideia dos governantes, desses pesquisadores, é fazer com que a gente consiga... como fala? A gente é um transmissor, essa é a ideia, né? Parte do princípio de que a gente é um transmissor e fazer o uso da máscara, ela vai inibir, não vai dizer que vai ser zero transmissão para uma outra pessoa. Então, se eu tenho aqui, ó, ver o nariz e a boca, e toda hora a gente fica tocando nessas áreas, ela é maior risco pra gente, tá? Então, a gente não pode fazer aí com que tenha toda essa transmissão, essa cadeia de transmissão. E vocês podem ver aqui, ó, olha como que o vírus ainda consegue passar pela máscara, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo. Quando eu faço um espirro, a gente faz com que o vírus ele possa chegar até 6 metros de distância. E pensa no espirro e na velocidade que ele é muito rápido, né? Então, é importante a gente ver aqui essa cadeia de transmissão mesmo com a máscara. E aqui era para ser desenhado, mas eu tenho uma pessoa sem máscara e quando ela fala, pode chegar até 1,6 m. Então, é bastante distante quando a gente está conversando sem uma proteção. E quando a gente tem uma proteção, a gente consegue fazer com que as gotículas ela possa chegar até 1 metro. Por isso que se fala o quê? 1,5 m de distância, 1,5 m de distância, tá? Essa é a proposta de se falar, porque a gente sabe que tem aí uma transmissão mesmo com máscara, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente... Então, mais uma vez, eu vou reforçar a importância da gente fazer o distanciamento, porque a gente não sabe quem está infectado, tá bom? Até a gente não sabe se a gente está infectado. Então, se eu faço uso da máscara, né? Se eu não faço uso da máscara e a outra pessoa que tá junto comigo também não faz uso da máscara, olha qual que é a minha probabilidade de contágio. Ela é muito alta, ela é altíssima, tá? Então, vê aqui, o rapaz está contaminado, né? Ele tem o vírus e a outra pessoa não está. Então, eu tenho esse risco. Se a pessoa que não está infectada e está fazendo uso da máscara e a outra pessoa não está fazendo uso da máscara, olha só o risco. Tem um alto risco e uma alta probabilidade de contágio. Se a pessoa infectada, ela está usando a máscara e a outra pessoa não está, é uma média probabilidade de contágio. E quando a gente tem duas pessoas usando a máscara, olha que a gente tem uma baixa probabilidade. Isso não quer dizer que é nula. A gente tem aí esse risco de contrair o coronavírus, tá bom? Então, eu gosto de deixar bem essa mensagem. Quando a gente tá andando, né, e a gente sabe como que as pessoas fazem, tá conversando, ó, vocês me escutam bem, só que a gente pensa que as pessoas não escutam. E o que que elas fazem? Ó, nananana, e ela pegou aonde? Na parte contaminada. E essa parte contaminada, ela tá te tocando, ela tá pegando em tudo e por aí vai. Então, cuidado, tá? A gente tem que conseguir pensar em um pouco desse distanciamento realmente quando a gente faz uso da máscara. E também, tá? E pensar o que é esse tal de 1,5 m. 1,5 m, pensa assim, que todo mundo fala 1,5 m, mas o que é isso? Coloca um braço, tá? E aí vai conseguir dar essa distância aí da outra pessoa. Então, você já põe um braço e já afasta um pouquinho mais. A ideia é que o meu braço tem 1 metro,
tá? E aí se afasta já um pouquinho mais para dar 1,5 m. Consegue ouvir? Consegue ouvir, tá? O que eu vejo também, então aqui já é uma truque, né? A gente tá com a máscara e eu falo com o celular. As pessoas tiram a máscara para falar no celular, não tem problema, fala com o celular. Mas olha onde ela tá tocando. Tá tocando aqui, ó, na parte que a gente já trabalhou, que é mais contaminada. Então, a gente precisa ter realmente esse cuidado. O que eu gosto de também recomendar e dizer para todos vocês, mais uma vez. O celular, ele também é uma grande fonte de transmissão, uma grande fonte de contaminação. Por quê? Porque são através das mãos também que a gente pode passar aí o vírus. Se a gente tá todo mundo mascarado, a gente também tem aí esse risco. Então, o que a gente faz? A gente usa um álcool líquido. Olha só, álcool líquido. Então, a gente vai espirrar o álcool no tecido e vai limpar o celular. Ó, eu vou passar no celular. Por que eu não posso passar o álcool em gel? Porque o álcool em gel vai destruir. Por que eu não posso passar o álcool na tela do celular? Porque ele vai quebrar também, ele vai danificar. Porque vai cair água dentro do celular. E os celulares, eles não são aptos para água. Alguns são, mas a gente não precisa ver para crer, tá bom? Então, aí você faz a limpeza do celular e faz a limpeza também da capinha, que é muito importante, tá bom? Então, essa é também uma dica minha. A outra questão que a gente tem que falar sobre a máscara é a respeito de higienizar as mãos. Então, mais uma vez, né? No começo da pandemia, a gente passava álcool até na ponta do cabelo, até o dedo mindinho. Agora, a gente já esqueceu um pouco. Então, isso é ruim. Então, lembre sempre de andar com álcool em gel na mão. Só que a gente tem que lembrar quais são os momentos, os principais momentos de vida que a gente precisa lavar as mãos. Por quê? Porque se a gente tem alguma sujeira na mão, o álcool em gel ele não vai combater. A gente precisa lavar. E quais são os 3 principais momentos que a gente precisa lavar a mão? É quando a gente chegar em casa, quando a gente chegar no trabalho e quando a gente comer, a gente for fazer qualquer refeição, a gente precisa lavar as mãos para a gente conseguir realmente tirar todas as bactérias, todas as sujidades das nossas mãos, tá? Então, tenha isso aí também na mente, a importância da lavagem das mãos, mais também que o álcool em gel, tá? As máscaras de tecido. Eu gosto de falar sobre as máscaras de tecido, por quê? Porque ela tem que ser nossa grande aliada. E tem uma das informações que ninguém passa pra gente, é a importância da troca da máscara. Então, a gente precisa fazer a troca das máscaras de 3 em 3 horas. Vocês conseguem imaginar? Quem faz isso, Brasil? Ninguém. Então, a gente precisa realmente fazer a troca da máscara de 3 em 3 horas. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que ela vai estar úmida. Então, toda vez que eu fizer o uso da máscara, né, a gente vai por aqui e tal, amarrar. E assim, ó, aqui tá aberta. E mais uma vez, olha aqui a cadeia de transmissão. Se aqui tá aberto, não adiantou nada. E eu vou ter que fazer realmente aquela, ó, puxar realmente a máscara para que ela faça toda a cobertura aqui da região da boca, do nariz e da boca, tá bom? Verificar, então, trocar a máscara de 3 em 3 horas. Toda vez que ela estiver úmida, quem trabalha falando com o público percebe que a máscara tá molhada. E se a máscara tá molhada, ela não tem filtro, não tem barreira. Então, tem que fazer a troca. Se ela estiver molhada ou rasgada. Eu até brinco que às vezes chove muito aqui. E as pessoas caem e fica a máscara toda molhada. Porque, obviamente, as pessoas estão na rua. Então, a gente precisa pensar. Choveu, molhou, eu tenho que trocar a máscara, tá? Como que eu vou? Toda vez que trocar a máscara, eu sempre ando com um pacotinho mesmo. Às vezes é um pacotinho mesmo de papel descartável. E a gente vai guardar no pacotinho para colocar na bolsa. Porque, mais uma vez, a minha máscara ela vai estar contaminada. Olha aqui o desenho de novo onde que tá. Então, eu coloquei numa sacolinha e troquei a minha máscara. Ó,
troquei a minha máscara, foi. Mas toda vez que eu trocar, eu vou ter que higienizar as minhas mãos, tá bom? Então, pensa nisso, da importância. Vocês estão ouvindo que a gente, mesmo falando com máscara, a gente consegue se ouvir, a gente consegue se entender. Então isso é importante. Não tira a máscara para falar, não tira a máscara para espirrar, porque lembra da velocidade. Então a gente abaixa a máscara se você quiser para não ficar molhada, concordo, mas você vai cobrir aí a sua boca para que a gente não faça essa transmissão do vírus. Como que eu lavo a minha máscara? Ó, eu também às vezes tenho um potinho que eu guardo a minha máscara e vou almoçar quando eu vou para alguns lugares desse tipo. Como lavar a máscara de tecido? Então, a ideia é que a gente use água morna e sabão, tá? Então, como que eu vou lavar a máscara? Água morna e sabão. Se você colocar água para ferver e lavar, ótimo, tá? Eu gosto dessa ideia. Mas também você pode lavar no chuveiro, por água bem quente. E também aquela água mais quente, a mais potente, também a gente vai conseguir lavar. Gosto do sabão em pó. Por quê? Porque o sabão em pó, eles também têm fórmulas com cloro, com coisas do tipo que também vão ajudar, tá bom? Tem pessoas que gostam de fazer a lavagem da máscara com cloro. Eu não ligo, mas eu ligo no sentido de que vai manchar minha máscara. E se manchar minha máscara, eu não vou querer mais usar, eu vou ter que gastar mais dinheiro com máscara. Então, nesse momento, eu só recomendo água quente, sabão e depois pôr pra secar no sol, tá bom? Isso dá pra ficar feliz. E outra coisa, se eu tô falando que a máscara tem a maior transmissão nessa região, toda vez que você for arrumar a máscara, não arruma aqui, ó, tocando nessa parte, tá? Mais uma vez, aí a gente tem o maior risco de transmissão aqui. E quando eu falo, tem um outro desenho que eu também não sei se ele tá aqui, é quando a gente, acho que é aqui, por exemplo, ó, a gente tem realmente os vírus que com a máscara, é aqui, ó, é esse vírus, que com a máscara a gente pode, as gotículas podem ir até 1 metro. Então, novamente, a importância aí da gente manter a distância e saber que elas são medidas paliativas, tá? Casa. Vamos falar um pouquinho de como que a gente faz para limpar a casa, né? Novamente, no começo da pandemia, a gente fazia a limpeza da casa 2, 3 vezes ao dia. Lembra disso? Quem lembra? Quem é do time que fazia tudo isso? Agora a gente retorna às nossas atividades laborais, além do home office, então a gente vai pra rua. Como que a gente vai conseguir realizar essa demanda? Então, as minhas recomendações, isso é eu, não é, né? A gente pode realmente reduzir a quantidade de limpeza de casa? Se você conseguir, tudo bem, pensando na nossa dinâmica familiar, tá? E nas nossas atividades de vida. Mas que a gente foque no banheiro, tá bom? Então, tipo, lavar o banheiro todo dia. Essa ação precisa ser feita. E também pensar de usar o cloro em casa. Não faça fórmulas mágicas. Isso é a primeira coisa que eu quero pra gente não fazer uma bomba química e lesionando a nossa saúde. Então, você vai pegar litros de água, que pode ser às vezes 6 litros, 5 litros, e você vai colocar a tampinha da água sanitária. É barato, efetivo, sabe assim? E vai limpar tudo. Então, o que eu quero agora é qualidade e eficiência, tá? E baixo custo. Então, a água sanitária, ela vai te oferecer tudo isso, tá bom? Então, aí você dilui na água e limpa todinha a casa. Mas lembrando que o banheiro eu preciso lavar todo dia, tá? Uma outra coisa, lavagem de roupa da rua. A gente escuta muito falando sobre, cheguei da rua e tiro toda a roupa, né? Eu tiro toda a roupa e já vou lavar minha roupa na hora. Eu acho lindo quem fala assim, mas na prática, até na minha prática, não funciona. Primeiro,
Porque quando eu chego em casa eu tô cansada, eu tenho que fazer comida e não dá pra eu ficar lavando a roupa todo dia. Primeiro, por quê? Porque eu tenho que gasto de eletricidade, gasto de água só pra lavar a roupa da bonita, tá? E não, às vezes não sou eu quem lavo. Às vezes é alguém da casa que lava. Então a minha dica, e essa dica é ouro, que todo mundo gosta muito, é o quê? Eu vou chegar e eu sempre digo também, se eu tiver uma roupa vermelha, eu tenho uma roupa colorida, uma roupa branca e uma roupa preta. Então não vai dar assim, tipo, ligar a máquina pra lavar uma roupa desse tipo, não. A gente realmente gosta de ajuntar as roupas e lavar, às vezes, uma vez por semana, 2 vezes tem o dia certo pra isso. Essa prática eu acho que deve continuar, tá? Porque a gente tem que pensar nos nossos bolsos. Então, você realmente tira a roupa, coloca num saco plástico, tá? Passa o alquinho líquido que se você comprou, ou passa já um cloro diluído lá que você já pôs, e deixa lá junto na lavanderia, no lugar que a gente faz a lavagem, tá? Próximo da onde a gente lava. 24 horas. Espera 24 horas e abre depois a sacola pra lavar com a roupa de todo mundo. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Vai estar todo mundo seguro, vai ser mais fácil e vai ser econômico e a gente vai estar livre, certo? Eu adoro essa, todo mundo adora e todo mundo faz, tá? E pensar se alguém em casa tiver com sintomas de Covid, o que a gente vai fazer? E vamos pensar na realidade do mundo real, né? Não dá pra gente pensar que todo mundo tem um quarto separado, que tá bonitinho, né? Coisa do tipo. No mundo real, todo mundo tem seu quarto, exceto casais, né? Então, por exemplo, se eu já tenho um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, como que eu vou isolar essa pessoa que está doente? Então, não posso reaproveitar a calça? Boa pergunta. Bom, pode, tá? Eu sempre deixaria no sol, mas eu reaproveitaria depois de 24 horas, coisa desse tipo, tá? Onde eu vou guardar? Você pensa assim, onde eu guardo a minha calça? Vou guardar junto com as outras roupas? Eu consigo deixar ela separada? Então, eu posso reutilizar sim, desde que ela não tenha contato com outros, como que eu posso dizer? Com outras roupas, tá? Então, pode reaproveitar? Posso, eu deixo lá, estendida em algum outro lugar, fora de casa, e aí eu reutilizo essa calça. Mas quando eu pôr, lavo a mão, higienizo e vou. Posso reaproveitar? Sim, tá? Se não, haja roupa, e aí a gente vai ficar estragando também as nossas roupas e depois a gente não vai ter o dinheiro para fazer toda essa compra, tá? Se eu tiver uma pessoa doente na minha casa, como que eu vou fazer? A gente divide todo mundo no mesmo cômodo. Eu tenho 4 pessoas na mesma casa. E aí? No mesmo cômodo, dormir no mesmo quarto. Como que realmente a gente faz? Então, a minha recomendação, a minha sugestão a gente vai tentar isolar essa pessoa no quarto, tá? E as outras vão pra sala. Isso é uma ideia. Mas vocês que pensem na dinâmica de familiar de vocês, né? Eu nem sou pra isso. Ou se não, e também se é impossível, porque a gente só tem uma sala ou a gente só tem um quarto e uma cozinha, nesse momento todo mundo da casa vai usar máscara, tá? Se a minha casa é pequena, eu vou fazer o uso da máscara e tentar ter esse distanciamento, tá? E, novamente, eu reforço a limpeza do banheiro. Tenho que limpar mais vezes o banheiro toda vez que essa pessoa fizer uso. E uma outra coisa que eu gosto de contar é que às vezes a gente bebe água, olha eu bebendo álcool, e aí a gente só lava assim, ó, o copo. Essa foi uma aguinha. Nesse momento a gente vai precisar lavar todas as vezes o copo. Por quê? Porque lembra onde que é a transmissão. A gente bebeu, então a gente vai ter que aí ter um tempinho realmente para lavar o copo. Isso é muito importante, tá? Usar máscara, higienizar banheiro e fazer aí com que a gente se previna. E eu gosto de lembrar também que quando a gente tá em casa de vovó, casa de mamãe, quando a gente era pequenininho, que alguém tinha catapora, lembra? E a vovó ou a mamãe colocava os filhinhos todos juntos pra pegar logo. É isso, então se tem alguém na minha casa doente, eu vou sair de casa, fica, né? Como a gente fala até num casamento, no enlace matrimonial, ai que chique essa palavra, no enlace matrimonial que a gente diz o quê? Na saúde e na doença,
na fartura e na pobreza. Então é nesse momento que também a gente vai ter que ficar em casa, a gente vai ter que estar junto. A gente só vai pensar em algumas variações de mudança de casa, mudança de domicílio, se eu tiver alguém idoso, tá? Mas lembrando que essa pessoa aí já teve um risco. Então, mesmo que ela mudar de um lugar, a gente vai ter que também fazer aí todo o controle dessa pessoa, tá bom? Essa é uma outra dica minha. E agora também, meio a tudo isso, tá? A gente também tem que pensar como se eu tiver alguns sintomas. Então a gente já conseguiu pensar em tudo, ambiente e tal, mas como eu preciso reconhecer que eu preciso procurar uma ajuda, que eu preciso procurar um médico ou uma médica, um serviço de saúde ou até enfermeira, para a gente conseguir dar todos os passos. Então, a minha recomendação, novamente, é fazer o rastreio pelo telefone 136. Liga, você pergunta, você fala o que você está sentindo, e eu gosto porque eles te monitoram, né? E a gente tem que pensar como o meu corpo está diferente, o que é diferente no meu corpo. E esse é um exercício difícil, tá? Então, às vezes pode ser simples. Não é aquele, falta de ar, não. Os sintomas, às vezes, eles vêm aparecendo diferente. Então, eu sempre digo, a dor de garganta pode ser uma coisa que você fala, tô estranha. E um que as pessoas, às vezes, muito comentam comigo é, estou me sentindo estranha. Então, isso já pode a gente ter aí na mente, me sentindo estranha. Perda do paladar e perda do olfato. Então, é muito importante você também conseguir reconhecer. Esses são os sintomas clássicos de quem não sente nada. E tem muita gente que perde o paladar, perde o olfato e não consegue perceber. Então, eu sempre faço o teste comigo, com perfume e com álcool. O meu álcool tem cheirinho. E aí eu fico testando se eu consigo sentir o cheiro, se eu consigo sentir sabor, e eu também posso ter rouquidão. Então, tem alguma coisa diferente? Opa, lembra que eu tenho toda uma cadeia, algumas pessoas aí que eu preciso me prevenir para que eu consiga prevenir também toda a minha cadeia, casa, trabalho, tá? E outra coisa que eu gosto de falar também é da gente pensar na nossa saúde mental, tá? Aqui a gente consegue mensurar e a gente consegue quantificar todas as minhas medidas de prevenção para que eu não faça a contração de Covid. Então desde a máscara, desde higienizar as mãos, desde lavar a máscara, desde lavar a roupa e por aí vai. Só que eu sempre falei isso desde o começo da pandemia, que é a importância da gente pensar na nossa saúde mental. Isso afeta porque são muitas mudanças, tá? É o medo envolvido, são as angústias envolvidas e que a gente precisa a gente precisa falar, a gente precisa ter ouvido, né? Às vezes a gente precisa ser ouvido, que escuta os nossos amigos, e a gente também precisa ser uma escuta qualificada. Então, se a gente não consegue dar esse apoio, a gente também precisa dizer, é hora de procurar um serviço psicológico, é hora de você conseguir estruturar tudo isso que está acontecendo, porque não é simples. Então, no momento em que a gente sofre um estresse, ela tem o estresse durante e tem o estresse também que tem essas mudanças comportamentais após um evento. E a gente está caminhando para esse após um evento, tá? Então, vocês também precisam cuidar da saúde mental de vocês, mais do que a gente se prevenir só contra o Covid, e prevenir contra o Covid é também a gente pensar na nossa saúde mental, certo? Gente, falei, consegui. Ufa, e não cortou, deu certo. Vou juntar o outro vídeo e agora eu abro também para vocês fazerem perguntas, tá? O que vocês querem saber? Tem uma pergunta que me fizeram hoje de manhã, de tarde, quando eu fiz a live, que era assim, e aí, Rebeca, você acha que em dezembro tudo abre? Tudo volta ao normal? Aí eu fiquei pensando, né? E eu falei assim, olha, tudo abre o quê, meu amigo? Já tá tudo aberto, né? E o que é isso que a gente tá realmente... O que a gente quer, né? Quando a gente faz essa pergunta, o que nós estamos querendo ouvir? Que a gente vai poder viajar? Vai, meu amigo. Mas o quanto a gente está disposto a correr alguns riscos.
né? Então, se eu tomar essas medidas de prevenção, eu também posso viajar, posso sair, posso não contrair nenhum vírus, né? Lembrando que eu regressei do continente africano, que agora eu tô em Manaus, onde foi um dos maiores epicentros de Covid, e a gente tá aqui, ó, se prevenindo a cada dia e todo dia pensando o que eu posso fazer que eu falhei ontem, né? No começo da pandemia eu fazia X, eu tinha checklist do que fazer para não contrair, e agora no meio eu já tô afrouxando. Então eu sempre tenho que pensar que é o meu dia 1, o meu dia 1 de proteção, de eu me cuidar e de como tudo isso pode me afetar, tá bom? Alguém mais? Gente, foi mais ou menos nesse período que o vídeo caiu. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, eu abro aqui para vocês e digam. Desculpa. Se vocês gostaram ou não de todas essas informações bombásticas, viu? De como a gente conseguir aí se prevenir contra o Covid-19, tá? Então, eu vou dar aqui alguns segundos. Quem quiser falar, pelo menos elogia, né? Falar, foi legal, foi mais ou menos. Até pra gente saber ter um termômetro, tá bom? Mas, de antemão, obrigada para todo mundo que participou, até para as que passaram por aqui. É sempre muito bom eu poder dividir o meu conhecimento e minha experiência técnica aí com vocês, tá? É isso. Então, gente, obrigada. Um beijo e até breve.